a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 8, versículo número 6. E assim como você vai abrir na sua Bíblia, você espere para que a gente possa fazer a leitura. Antes eu queria dizer algumas coisas. A primeira delas é que, de fato, meu coração está alegre pelo honroso convite feito pelo pastor André, em consonância, com certeza, ao pastor Moisés, a Fred, não é? E aos demais irmãos desta igreja. A nossa querida irmã que me conhece desde criança, porque a fama não é minha, a fama é do meu irmão. Eu sou irmão do pastor Josimar, né, que por muitos anos foi da segunda igreja aqui de Campina Grande. E ele me levou aos 7 anos de idade àquela igreja. Aos 12 anos eu botei um pé no mundo e minha história começou a ficar branca, apagada, não é? Mas pela misericórdia de Deus nós retornamos. E aí eu trilhei os mesmos caminhos do meu irmão que me levou ao Evangelho. Portanto, a fama não é minha, a fama é dele, não é, irmã? Meus irmãos, também estou contente e alegre de estar aqui nessa manhã, nesse domingo em que está se pensando sobre missões. E pela graça de Deus e misericórdia, como a gente sempre tem que frisar isso, né, nós colocamos o nosso nome à disposição para pensarmos sobre missões também a nível denominacional. E a gente tem trabalhado no curso de preparação missionária da Aliança, a qual uma das minhas garotas propaganda do curso é daqui dessa igreja, né, irmã Thalita. Eu sempre, quando falo com ela, além dela ir na nossa igreja, não é, no Calvário, ela também faz algum vídeo para nós, e eu louvo a Deus pela vida dela. Que menina dedicada, que exemplo para nós. E ela foi aluna do CPMA, e hoje nós conseguimos colocar uma plataforma de ensino à distância, e você pode então ser aluno CPMA 2024, você vai pagar apenas R$100 por mês. Nessa pequena quantia, nós dividimos, irmãos, para, principalmente, missões. Não é? Eu estou à frente, juntamente com a desenvolvedora da plataforma, que é a irmã Raquel, juntamente com as duas coordenadoras, a irmã Esté e a irmã Áurea de Caruaru, mas nós não recebemos nada, porque tudo nós colocamos para missões. Só os professores que a gente dá uma oferta para eles, porque eles estudaram, eles escreveram as apostilas, eles gravaram o vídeo, então nós achamos justo gratificá-los, ofertá-los por esse trabalho. Então, o CPMA, meus irmãos, hoje, graças a Deus, tem tido bons resultados, e vários voluntários, vários irmãos estudaram no CPMA. Inclusive, uma das irmãs estudou, ela tinha feito bacharel em teologia, e depois que ela fez o curso, ela veio então elogiar a equipe, dizendo que era um curso muito bom e que despertou missões na vida dela. O objetivo do CPMA, meus irmãos, em primeiro lugar, é despertar a vocação missionária para que você seja um voluntário, você seja um servo de Deus, para dar 1 ano de sua vida em algum dos nossos campos. O principal dele é o campo de Paonir, que fica no Amazonas, que fica ali nos ribeirinhos. Mas nós temos campos com os quilombolas, nós temos campos com os ciganos, nós temos campos transculturais, a exemplo do México e a exemplo da Espanha e também em Marrocos. Então você pode estudar o CPMA e ali você entra numa lista para que no dia que você sentir no coração, Deus vai convocar você para dar 1 ano nesses campos. Amém? Mas também, outra coisa que eu coloquei como objetivo no CPMA é que você pudesse estudar e trazer para a sua igreja uma revitalização no departamento de missões, por exemplo, ou então na criação do departamento de missões. Existem muitas igrejas congregacionais que nem departamento tem, e quando tem, ele não funciona muito bem. Então, o CPMA também dá essa ferramenta. Então, se você se interessar, e se você então quiser ser um mantenedor de um aluno do CPMA, eu convido você então, nessa manhã, para estar conosco. Nossa denominação tem avançado muito nessa questão. O presbítero Jari, que vocês conhecem tão bem, né? Tem ali várias tarefas e, graças a Deus, ele também está delegando algumas tarefas. Eu estou nessa parte de capacitação, mas existe a parte de recursos.
outras partes. A nossa ideia é que o dom se transforme realmente numa agência missionária. Hoje, ela já precisa ser uma agência missionária e não mais um departamento. Pra você ter uma ideia, a gente está com trabalhos no México, né? A nossa igreja fez essa parceria com o México. Vocês vão entrar agora, a partir do mês de janeiro, em Guadalajara. Aleluia! Nós temos o trabalho na Espanha, em Marrocos. E quinta-feira nós tivemos uma reunião, irmãos, que nós vamos para a Malásia. Então, 2025, no mês de junho, a gente está viajando para a Malásia. A Frontiers nos chamou, quer a gente lá, não é? E aí eu já convido o pastor dessa igreja para também entrar nesse grupo, fazer uma visita lá na Malásia, em junho, porque essa igreja aqui precisa estar inserida nessa ideia, né? A gente precisa chegar na Ásia. Chegamos na América do Sul, América do Norte, né? Chegamos na Europa, a gente precisa chegar na Ásia. E a Malásia abriu as portas para nós. Amém, meus irmãos? Amém. Eu tenho certeza que vem muita coisa boa para nós e que vocês estarão participantes, né, ativos em todo esse avante missionário que a igreja congregacional está fazendo pela sua denominação. Bom, eu no início aqui falei do texto de 1 Coríntios, não foi? Capítulo 8, verso 6. E eu queria conversar com vocês essa manhã, meus irmãos, sobre aquilo que é a causa primária de missões, de evangelismo, de nossa vida. E eu vou pegar esse texto como referência para a temática, que diz assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Meus irmãos, uma grande tendência que nos assola sempre é o fato de nos distanciarmos de Deus e daquilo que representa a divindade. Não foi à toa que a nossa irmã trouxe essa ilustração do avião aqui hoje. É impressionante como rapidamente perdemos o foco e passamos a considerar as coisas efêmeras deste mundo. De contínuo, acabamos sempre buscando satisfazer a nós mesmos. O efeito hedonista acaba nos alcançando e, infelizmente, fincando bases na nossa vida. O que nos motiva, de fato, parte daquilo que faz parte do nosso contexto. Ou seja, quanto mais estou exposto a alguma coisa, mais aquilo faz parte da minha vida. E então, se você é exposto sistematicamente ao pecado, o que vai revelar na sua vida, no seu contexto, é uma vida pecaminosa. A tendência de pecar. Quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, verso 17, ele diz: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então fica muito claro de que aquilo que você é mais exposto é aquilo que você vai apresentar na sua vida. Se você é mais exposto ao pecado, a sua tendência é pecar. E se você for mais exposto a Deus, a sua tendência é de uma vida mais santa. Isso é fato. Agora, consequentemente, aquilo que mais você gosta de fazer, o que você mais desenvolveu apego, é aquilo que vai te motivar também. Isso se aplica quando nós estamos no contexto fora da igreja, mas também aparece frequentemente no contexto de igreja. E hoje, assim como sempre, nós estamos vivendo num contexto de igreja que é um contexto mundano. E eu vou dizer por quê. E ele aparece de forma sorrateira. Ele não aparece com a placa, sou mundo. Não. Ele aparece com o nosso comportamento, com a direção do nosso coração, com aquilo que me motiva dentro da igreja para fazer as coisas da igreja.
E hoje, assim como sempre, a competição dentro da igreja tem retirado muito de nós do objetivo, do foco. É tanto que a nossa vida, ou a vida do contexto da igreja, é de calúnia, é de agredir, é de difamar. O nível de ódio, de rancor, de sentimentos, de rixas, estão tão elevados que quando nós paramos para conversar, a maior parte dos assuntos que nós conversamos é sobre a vida e o comportamento do outro irmão perante o ministério. É esse o conteúdo das nossas conversas. Eu passo a apontar o erro do irmão. Eu passo a falar do irmão. E aquilo que está para ser dito e exposto não é porque eu amo o irmão e quero ver ele mudar. É por causa da inveja, é por causa dos ciúmes, é por causa da competição. O pano de fundo para essa estratégia é sem dúvida nenhuma, a inesgotável busca pelo reconhecimento, pelo sucesso e pela realização pessoal. E diga-me se isso não está dentro da nossa igreja. E diga-me se isso não está no nosso coração. A real motivação de muitos é carnal, mesmo utilizando de atos religiosos. Então, percebemos a urgência em estabelecer e viver a real finalidade de nossa vida e missão. Entender a doutrina bíblica, porque ela precisa gritar aos nossos ouvidos. E o som desse grito diz que devemos abandonar a maluca corrida que aplaude o sucesso, que tanto exalta o ego e que cria a competitividade, e por isso assim os campeões. E a igreja, irmãos, ela tem se tornado subserviente perante as forças do mundo, na medida em que entram nas raias da competição entre si, da exaltação dos líderes e da meritocracia missionária. A doutrina, meus irmãos, tem que alcançar padrões elevados para mudar o nosso padrão de vida. Precisamos entender, meus irmãos, que nós fomos chamados para o quebrantamento, nós fomos chamados para a humildade, nós fomos chamados para servirmos uns aos outros. Portanto, um desafio missionário está dentro da igreja: nos amar. Meus irmãos, o mundo não sabe, mas o mundo não aguenta mais tanta briga, tanta rixa, tanta competitividade, enquanto eles estão indo para o inferno. Meus irmãos, essa manhã Deus clama aos nossos corações para que venhamos abaixar as nossas armas e elevar nossa humildade e dependência de Deus. O texto que nós lemos no início é a conclusão do apóstolo Paulo, após instruções sobre como lidar com um problema de consumo de carne que era oferecida a ídolos. Mas, apegando-se a essa conclusão de Paulo, nós extraímos a mais sublime conclusão e excelsa certeza para todos nós que somos crentes. É o sentido da vida das pessoas, e que descobrimos a partir da revelação escriturística: a glória de Deus. A glória de Deus é o que faz sentido na minha e na sua vida. É a partir daqui que devemos pensar tudo e finalizar tudo na nossa vida. Isso significa que a redenção, esse plano maravilhoso, cheio de sublimes significados, e é
eterno plano de Deus para a salvação daqueles a quem Ele chama, tem a sua compreensão a partir do próprio Deus. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, verso 4 ao verso 7, ele diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Deus é tão misericordioso, que Ele nos amou tanto, que mesmo sendo um pecador, uma pessoa que ofende a Deus, um miserável, que só pensa em si mesmo, em satisfazer os seus próprios desejos mais obscuros e vergonhosos possíveis, mesmo assim, Ele me amou, Ele te amou. E esse amor é demonstrado quando nós olhamos para a cruz, o plano redentivo. Porque a cruz, ou na cruz, Ele conquistou a nossa vida. Por isso que temos vida com Cristo. Não havia e não há nenhum mérito em nós. Foi dado sem merecimento, graça. Agora, pensando nisso, eu pergunto a mim, e pergunto a você: tem algum sentido a competitividade? Tem algum sentido as rixas? Faz sentido brigar? Não faz, irmãos. Meus irmãos, infelizmente, os gabinetes pastorais dos dias de hoje gastam mais tempo resolvendo conflito entre irmãos do que pensando em missões. Em vez de eu estar no gabinete pensando missões, aonde vai vir um recurso, quem vai ser o obreiro, como nós vamos preparar ele, com quem eu estou no gabinete resolvendo conflito de igreja, de irmãos, perdendo meu tempo, porque os irmãos não conseguem se amar e não entender o amor de Deus. Ainda bem que eu vou embora, eu vou deixar André e Moisés resolver aí. Amém. Não há nenhum mérito em nós. Tudo é graça. Isso significa que agora nós somos modelo. A igreja, ela é o remanescente. É a única chance desse mundo perdido. Você e eu temos essa marca, a marca do Cordeiro. E olhe como é a situação. O mundo não sabe, mas ele depende de mim e de você. O mundo não sabe, mas eles estão clamando por mim e por você. O mundo não sabe, mas ele está esperando a igreja. Sabe por quê? Uma vez eu abri o meu Instagram, eu sou ativo no Instagram, viu, meus irmãos? @pastorjúnior79. Quando eu estava lá, eu sigo um jornalista reconhecido nacionalmente. Ele tem um viés político de direita, aí eu sigo ele. E aí ele colocou lá um cantor, ou melhor, uma cantora dessas modernas dos dias de hoje. É uma cantora que cantou um hino nacional e esqueceu a letra. No show dela, ele fez um vídeo e colocou lá, porque eu não vejo esse tipo de coisa. Mas como estava lá, no feed dele, eu disse, eu vou dar uma olhada. E aquele show estava louvando a promiscuidade, a luxúria, a lascívia, a pornografia. Naquele show, as pessoas ensandecidas gritavam, alucinadas pelo pecado. E aquela pessoa que estava no palco, aquela cantora que estava no palco, também falava palavras de ordem, como se o pecado, a promiscuidade, como se a safadeza fosse algo bonito, algo de orgulho. É por isso que eu estou dizendo essa manhã, o mundo está, irmãos, clamando pela igreja,
porque ali havia milhares e milhares de jovens, homens e mulheres entregues à promiscuidade. Quantas mães estavam chorando, quantos pais estavam lamentando, porque suas filhas estavam se prostituindo, porque seus filhos estavam lançados nas drogas, e nós estamos na igreja brigando. E nós estamos na igreja competindo. Então, meus irmãos, eu preciso entender o que foi que Jesus disse para mim, o que é que eu devo ser. E aí a gente pega aquela porção muito conhecida do Sermão do Monte, quando Jesus diz para nós: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras, e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Embora a dimensão dessa passagem seja de luzeiros, ou seja, a coletividade, mas cada um de nós, como luz individual, somos abençoados com dons, e os usamos para transmitir essa mesma luz aos que nos cercam, para que eles também participem da luz. Possuidores da luz são transmissores da luz, e isso significa que não existe um crente que seja luz em si mesmo, ele sempre vai transmitir luz. Isso significa também que, uma vez que a igreja é o luzeiro do mundo, e cada crente uma luz individual, brilhando no mundo com o anúncio do evangelho e vivendo o evangelho, ele tem que aparecer, ele tem que ser mostrado, ele tem que ser exposto e colocado para a observação de todos. Isso significa que somos a esperança do mundo, que a igreja tem essa marca. Deus delegou à igreja a responsável pela salvação do mundo. É nossa responsabilidade. Ele nos investiu com poder. Ele confiou o seu Santo Espírito para habitar em nós. Para tanto, nós precisamos começar a viver de verdade essa tão maravilhosa e incendiária e constante realidade da regeneração. Nossa missão de evangelização do mundo deve ser feita não por obrigação, ao chamado e à ameaça do pastor ou do líder, mas nosso compromisso tem que ser primeiro com gratidão. Gratidão pelo que Deus fez e faz em nossa vida. Ele nos chamou quando em sua determinação celestial e por misericórdia fomos alcançados pela graça, e isso gerou em nosso coração arrependimento e fé, de tal forma e eficaz para sermos dele, seu filho, herdeiro do céu, ovelha do seu pasto, ovelha do seu aprisco. Agora, irmãos, em nós, em mim, em você, jorra um rio de água viva, e já pertencemos ao reino do seu amor. E baseado nisso, e em inúmeras outras coisas, a nossa gratidão de transformar em evangelização as nossas ações é hoje, é agora. A nossa redenção, irmãos, que é a salvação em Cristo Jesus, não foi fundamentada em qualquer tipo de engenhosidade da mente humana. Não foi um grupo de religiosos que se reuniram em uma reunião qualquer e começaram a escrever o que deveríamos crer como doutrina. Também não estamos fundamentados em filosofias, em compêndios de pensamento alusivo à crença ou a questões espirituais. Nosso Redentor não está morto. Estão firmados e estamos firmados nele. Ou seja, nós estamos de fato firmados na Trindade. Portanto, a missão, ela também é trinitária, movida pelo amor do Pai, fincada pela obediência do Filho e estabelecida pelo poder do Espírito Santo.
Quando João escreve a sua primeira carta, no capítulo 5, verso 9 e 10, ele diz: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que o seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho de Deus, do seu Filho, de seu Filho deu. O Deus Trino, irmãos, promove a missão para a redenção do seu próprio povo e para a glória do seu próprio nome. Então, mais uma vez, vamos estabelecer isso essa manhã. Estabelecer no nosso coração, viver para a glória de Deus, porque fazer missão é para a glória de Deus. E por mais que a gente tenha aquele discurso politicamente correto, não, vamos fazer missão porque as almas estão perecendo. É beleza, bacana, mas você diminui o seu Deus, quando você coloca Deus de lado e pensa nos homens. Eu quero despertar mais uma vez essa manhã, eu sei que você já sabe disso, é que a missão é para a glória de Deus, que vai alcançar os perdidos. Eu faço por causa de Deus, é por Ele, para Ele todas as coisas, amém? Então a causa é Deus, o motivo é Deus. Mas se Deus não faz sentido na sua vida, consequentemente missão e evangelismo não vai fazer sentido na sua vida, nem na sua igreja. Se o seu pensamento está concentrado apenas nas coisas da igreja, a sua administração, o seu corpo eclesiástico, são pessoas, então Deus não faz sentido na sua vida, consequentemente as outras coisas mais importantes que a missão, não faz sentido na sua vida. E fazer sentido, missão e evangelismo na nossa vida, é sairmos do discurso para a prática. E quando você começa a fazer missão e evangelismo e alguém te chama de doido, pronto. Você está indo no caminho certo. E eu vou dizer por que foi. Eu cheguei na pandemia para pastorear uma congregação da Igreja do Calvário, lá em Bodocongoa 3. Ou melhor, foi em 2019, né? A pandemia veio em 2020. E aí quando aconteceu a pandemia, teve que fechar as igrejas, como os irmãos já sabem, teve que fazer transmissão. E o pastor Bosco perguntou a mim, como é que você vai fazer? Eu disse, não, vou botar um celular lá e vou transmitir para a igreja. Aí ele perguntou se eu podia fazer para todo o ministério. Eu disse, posso. E ele começou a trabalhar, o pastor sentiu confiança e sentiu o desejo de ter um auxiliar. Ele me convidou, eu deixei um aluno meu lá na congregação, para ser ordenado pastor, o professor Natan, que talvez alguns aqui conhecem. E eu vim para a sede, trabalhar com o pastor Bosco, que estou há 3 anos já. Fui eleito para 1 ano, depois fui eleito para mais 5 anos. Mas uma coisa que chegou nas nossas mãos e que a gente teve que cuidar foi essa questão de missões. E o Calvário nunca tinha experimentado o nível de missões que a gente experimentou, que foi o México. Eu sei que em todo o desenrolar, de repentemente, pastor Jackson veio morar em Campina Grande. Está ali Edgley, que me ajudou a escolher uma casa para ele morar. Quando a gente colocou o pastor lá, e foi indo aquela coisa toda, me chamaram de doido. Eu disse, esse pastor é doido. Deus falou no meu coração, né? Pronto, aí está certo. Você alcançou um nível de missões que a gente quer. Que é loucura, né, irmãos? Fazer missões é loucura. Onde é que você vai pegar um jovem casado, recentemente casado, com uma filhinha de 1 ano de idade, e vai jogar no 32º país que persegue cristãos? Vai colocar ele lá, e eu estive lá por 2 vezes, e lá em Caracoles, que era o bairro da cidade do Grande México, ou cidade do México, né, na grande região metropolitana, a cegueira espiritual lá é tão grande que a santa mais evidenciada lá é a Santa Morte. É uma caveira deste tamanho. E ela tem 3 temas. Um é bruxa, a outra é índia e outra é noiva.
E vez por outra você passa nas ruas da cidade do México e você vê um mausoléu, uma coisa lá construída, feita triângulo, e dentro tem a caveira e 3 maçãs, que é a oferenda dela. Não pode deixar de ter maçã não, senão ela acha ruim. O pessoal do Brasil não estava muito acostumado, né? Passava na frente das caveiras, só faltava se benzer. Ah, meu Deus. Mas aquilo ali mostrava, irmãos, o tamanho da cegueira de um povo ao lado do país mais evangélico do mundo. Ali mostrava a necessidade de que um pastor doido, lá em Campina Grande, pegou outro doido, e me perdoe a palavra assim, apenas de forma ilustrativa, para a loucura que Paulo disse, né, que é loucura para o mundo, e foi evangelizar no México. E agora chegou outro doido e vai mandar ele para outra cidade. Mas só você indo lá para ver o quanto é necessário sair uma igreja de Campina Grande para ir para a cidade do México pregar o evangelho. É nesse tipo de coisa que eu entendo, Senhor, nós estamos fazendo aqui porque o Senhor colocou para nós fazermos. Essa é a nossa missão, mas a glória é toda do Senhor, porque faz a gente entender como é maravilhoso, como é sublime, como é transcendental fazer a obra do Senhor, mostrando pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, em uma das nossas formas de evangelizar lá no projeto, que inclusive Márcio esteve lá conosco, aquele outro menino que eu esqueci o nome, misericórdia, estava lá conosco, Mateus, eles vão testemunha disso. O pastor Jacques estava passando na rua, ele encontrou um casal com 2 filhos, e a menina, a esposa, estava com o coração aberto para receber o evangelho, mas o esposo dela era traficante de Honduras, assassino, estava andando livremente lá nas ruas do México, porque se ele voltasse para Honduras, ele morria. E ele disse ao pastor Jackson, se eu for para a igreja, vai acontecer coisas ruins na minha vida, porque toda vez, ou todas as vezes que o diabo ou o demônio acha ruim, eu tenho que me drogar para acalmar os espíritos maus que estão na minha casa. Olha o nível que está aquele povo. E aí a gente começa a entender porque o mundo está clamando pela igreja e que nós precisamos atender esse clamor do mundo, fazendo missões e evangelismo. E isso redunda em quê? Em glória ao nosso Deus. A realidade, meus irmãos, é que o evangelismo é central na missão de Deus. E, de fato, é ponto focal na obra de Deus, na criação. Se a pessoa não entende a importância do evangelismo, perde todo o entendimento do ministério de Jesus. O evangelismo não é apenas uma coisa para o qual alguns crentes são chamados. É a principal tarefa. Todas as outras tarefas são intermediárias. A glória de Deus é a primeira e mais profunda motivação para sermos quem somos e fazermos o que fazemos. Não a nós, mas ao Senhor. Pois do Senhor é o reino, o poder e a glória, conforme ensina a oração do Pai Nosso. Agindo assim, irmãos, desprezaremos a competição, o reconhecimento, o sucesso ou a realização pessoal. A motivação real para missões é Deus. E não podemos desejar ou esperar qualquer outra coisa a não ser ouvir as inefáveis ondas sonoras da voz de Deus, dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 23. A cada dia, eu me convenço
que é meu dever, como pastor, ensinar, pregar e discipular sobre missões e evangelismo. Porque isso é o centro do ministério do pastor. Mas infelizmente, como eu já disse aqui essa manhã, estamos tão atarefados com conflitos internos da igreja, tão ocupados com o acompanhamento e apacentamento das ovelhas, tão concentrados e preocupados com o alimento da igreja, que acabamos deixando missões e evangelismo para pensar em uma conferência ou em um domingo como esse. A Mission Day é aquilo que Deus fez e está fazendo de forma graciosa, independente, mediado, redentivo, restaurador e glorioso. A nossa resposta é o que estamos fazendo para corresponder ao que Deus fez e faz. Ou seja, somos participantes da obra realizada por Deus. O centro da missão não são os perdidos, mas Deus. Não é para encher a igreja e mostrar relatórios soberbos, mas Deus. Isso significa que a missão começa e termina em Deus, iniciando com o seu amor e decretos, e finalizando em Deus, em honra e em glória a Deus. Meus irmãos, quando estávamos para ir para o México, a gente precisou tirar um visto, porque o presidente Biden mandou uma ordem para o México, porque estava entrando muito brasileiro por lá, e aquela coisa do problema da imigração. Então eles fecharam a fronteira e a gente entrava no México, ia lá na internet, puxava um visto de 30 dias, imprimia e entrava. Eu entrei em novembro, assim. Quando foi em julho, estava fechado. Na verdade, foi em 5 de junho que fechou. E a gente tinha que ir para Brasília para tirar o visto. E aquele transtorno todo, né? E ao chegar lá para tirar esse visto, a gente enfrentando muita dificuldade. Glória a Deus por isso, né? A missão é feita com muita dificuldade. Era feita assim de momento de desistência. Eu lembro dessa manhã, uma manhã de terça-feira, e eu tinha 3 motivos para não ir. Um, que eu não consegui minhas férias do trabalho. Outra, que eu não tinha dinheiro para pagar passagem para Brasília. Um dia já tinha ido embora nas outras passagens. E 3, que ainda tinha que me hospedar em algum canto em Brasília. E eu amanheci uma terça-feira, mandei uma mensagem para o pastor Bosco. Disse: pastor, eu estou desistindo, eu não vou não. Deus não quer que eu vá. E não é falta de fé não, eu tenho fé que Deus não quer. Aí ele disse: meu colega, desista não, a última palavra é do Senhor. E eu mandei uma mensagem para uma pessoa que trabalha numa agência de viagem aqui dessa igreja. Eu não sei quem é, não sei se ela está aqui hoje. E ela disse: pastor, eu encontrei uma passagem aqui, que era metade da metade do preço do que tinha antes. E eu olhei assim, digo: bota nesse cartão aqui. Mas ela disse o seguinte: o senhor tem que ir amanhã. E eu tinha que pedir férias. E eu liguei para o meu chefe. Disse: chefe, o senhor lembra da viagem que eu vou fazer para o México? Ele lembro. O senhor lembra que eu tenho que ir para Brasília tirar o visto? Ele lembro. Eu tenho que ir amanhã. E ele simplesmente disse: vai-te embora. Mas o que eu queria dizer não foi essa dificuldade. O que eu queria dizer foi, quando eu cheguei lá, eu fui hospedado na igreja, numa igreja congregacional, primeira igreja congregacional de Brasília. E lá, conversando com a igreja pequena, 100 membros eu acho, eles me falaram que investia em missões 60% da entrada daquela igreja. Eu olhei para mim e disse: primeiro, estou com vergonha, porque eu sou pastor de uma igreja, auxiliar, mas é um contexto de pastor, e que eu acho que minha igreja não investe nem 10%.
Eu acho. Eu ainda não fiz as contas por vergonha. Porque também mudou. Mas 60%. Ou seja, se entrasse R$1 milhão durante um ano, 600 mil reais era para missão. Aí você diz, mas rapaz, será que estava faltando para o pastor? E lá tinha 3 pastores. Tinha o pastor titular e 2 auxiliares. Meu Deus, em Brasília o custo lá em cima. E eram bem remunerados. E aí eu comecei a entender o ponto central de fato da igreja. Porque a gente não aprende isso no seminário. No seminário a gente aprende a administrar, a pregar, a estudar teologia. E a gente esquece então essa centralidade que glorifica, que exalta, que enaltece, que faz Deus aparecer. Missões e evangelismo. Portanto, meus irmãos, ajudem, senhores oficiais, senhores do conselho, Fred, ajude aos pastores a pensar mais missões, porque eu tenho certeza que o coração deles estão ardendo, para que essa igreja, além do patamar que ela já tem de missões e evangelismo, que é gigantesco, eu sei disso, mas vocês querem mais, amém? E vocês vão alcançar maiores níveis, para a glória de Deus, porque tudo é para Ele, e por Ele, e por meio dEle. Deus abençoe os irmãos.